para publicidade. E esse comercial do primeiro Vale Zero é um marco mesmo, assim, marcou toda uma geração e é a única coisa que não é fiel ao ano de 84 no filme. Aquele comercial é de 86. Pronto, falei. Mas ele foi tão fundamental para os anos 80 que eu falei, gente, 2 aninhos, vai. Também se alguém quiser pegar no pé por causa disso, paciência. Mas a gente respeitou super assim, a cronologia dos discos, das coisas que foram lançadas, da época, dos filmes que são citados e tudo mais. Essa foi a única coisa que eu falei, não vai ter jeito, vamos ter que botar esse comercial. Porque, pô, é isso, a identidade da mulher, eu com aquele negócio, a gente reproduziu ipsis literis a propaganda, entendeu? Ficamos um tempão lá, até achar um sutiã sem arame, você não tá entendendo o que foi. A figurinista falava assim, Marina, não existe sutiã daquele jeito mais. Eu falava, não é possível. Não, tem uns que são, mas aí a modelo era diferente, não sei o que. Eu falei, não, tem que ser de algodãozinho, não pode ser essa lycra nova que se usa, gente, não, tem que ser igual. Bicho, não sei onde ela conseguiu aquele sutiã, foi difícil, acho que ela mandou fabricar. Não se fazem mais sutiãs como antigamente. Mas as referências a gente também foi tirando, porque no começo tinha muita coisa, parecia um almanaque, assim, sabe? O primeiro roteiro. E era referência de moletom, de caderno, de cubo mágico, de não sei o quê. Aí teve uma hora que, assim, eu falei, gente, tá parecendo aquele livro, o Almanaque dos anos 80, isso aqui. Não precisa tudo isso. Vamos tirar, vamos deixar menos coisa. E aí a gente ainda filmou mais coisas, assim, com mais referências que a gente foi cortando na montagem, porque tava demais. Hoje em dia, olhando, eu ainda acho que o filme tem muitas referências. Eu tenho um pouco de excesso ainda. Citação de filme, citação de não sei o que. Mas, sei lá, também eu aprendi a... Você gostou? Também falei, tudo bem, né? Eu tinha vontade de falar sobre isso, falei, pronto. Mas eu tirei, viu? Porque tava demais. Posso falar? Eu nunca tinha feito de nada. Não, fora que assim, a Clara, ela chegou na sala de teste com os dreadlocks até aqui, assim. E não tinha nada a ver com a Estela. Só que a Clara tinha uma coisa de uma timidez, assim, que eu me interessei por ela. Assim, eu falei, nossa, essa menina tem alguma coisa, não sei, me pegou, assim. E eu falei, eu dei sorte, porque ela podia ser só uma menina tímida, né? Teste. Tudo teste. Tudo. Não, assim, ela queria ser atriz, mas não era ainda. Nunca tinha feito uns cursos, né? Teatro amador, nem isso muito, viu? Ela tinha feito. Mas era isso, assim, todo mundo que foi escolhido no filme foi através de teste, né? O único menino que não veio através do elenco digital, que foi aliás, quem quer ser ator, boa dica, elencodigital.com.br, vai lá, põe sua fotinho, seu currículo, fala o que você quer fazer, não sei o quê, que funciona. O único que não foi o Pedrinho, que é o Felipe, que é o irmãozinho, né? Que esse é o filho de uma amiga minha. Mas é muito fofo, né? Ele é muito fofo, não tinha como ser outro. Ele nem tinha idade, o personagem no filme tinha 13 anos. Mas aí quando ele fez o teste, eu falei, não, vou ter que trocar isso, porque esse menino é muito fofo. Aí, mas todo mundo fez teste, a Estela e a Clara, como eu não tinha experiência nenhuma, eu falei, não, vou trabalhar com preparador de elenco, para soltar ela. E aí ela fez preparação, ela, a Letícia e a Lívia, que são as 2 amigas. O Caio Orovics, que é o JM, ele já tinha alguma experiência, já feito Família Imperial, e estava filmando O Que Monstro Te Mordeu, então ele nem pôde fazer preparação. O Caio, ele acabou de rodar o Que Monstro Te Mordeu no dia que a gente começou a filmar. Então o Caio só deu para fazer alguns ensaios com ele, não deu para fazer preparação. Mas aí cada diazinho, tirei o couro desses meninos, nossa, vou te falar. Porque tem uma cena, não sei se você lembra, uma cena que é a cena no bar, que é o plano sequência, né? Que você vai fechando, que você nem não percebe quando você vê, nossa, tá em close, mas começou num plano aberto, não teve corte. E é uma cena que eles não podiam errar. É um diálogo longo, vai ali uns 3 minutos aquele diálogo, né? E eu falava, gente, é o seguinte, é um plano de sequência. Então vocês não podem errar.
Nossa, que a gente ensaiou aquela cena, eles não aguentavam mais. Eu sei de cor aquele diálogo, tanto que eu vi, assim. Mas o segredo é esse, assim, e a cena de sexo, né? Tem essa coisa da cena de sexo que, pô, eles nunca tinham feito nada, então era meio tenso, assim, você pegar dois adolescentes, não, né? E aí, meu, topa ficar pelado? Não topa, mas não, a calça vai ficar, né? Pode ficar de cueca. Não, tudo bem, pode ficar de cueca. E a Clara, imagina, eu tiro tudo, tem problema. Você sente. Sem grilos. Então, ótimo, então vamos lá. Mas eu tinha medo, eu falei, o que vai acontecer com esses meninos na hora que eu botar os dois pra se pegar ali no negócio? Meu Deus do céu, que tenso, esse dia foi muito tenso, muito tenso. Aí a gente foi lá, fez respiração, fez uns exercícios antes, umas massagens, não sei o quê, eu tentando relaxar eles e tal. E aquela cena é engraçada, porque a gente tá sempre com música, então você não ouve o som real, né? No dia da cena, de filmar essa cena, a gente era equipe mínima, reduzida, então só tinha fotógrafa, assistente de câmera, que é a pessoa que tem que fazer o foco, e eu, dentro da sala. E o som não tinha, o cara colou o microfone na parede, assim, deixou lá só para gravar um som que a gente chama de guia, né, que é um som que não vai ser usado depois. E aí eu ficava assim, então, Caio, isso, agora beija o peito da Clara. Aí Flora, vai pra lá. Aí uma hora Flora e Clara, eu comecei a misturar, eu falava, Flora, faz isso, morde o ombro do Caio. Aí eu só via a fotógrafa assim, tipo, indo pro ombro, a Clara rindo, eu falava, ai não, gente, desculpa. Mas o som real dessa cena não é nada sexy. A cena ficou ótima, mas o som não é nada sexy, é tipo comandos. Mas é isso, a gente fez muito ensaio. O segredo é esse, se tem algum ator aqui ou diretor, gente, ensaie antes de filmar. Quando é da filmagem, ensaia na véspera, ensaia antes, não larga o ator lá sem ensaio, porque, enfim. Estela, porque eu gosto desse nome, acho que Estela Estrela tem a ver, né? Eu acho o nome super bonito, assim. Porque, enfim, Estela porque é bonito. Aí tem umas piadinhas, né? Sei lá, o Felipe, porque é o marido de uma das meninas que escreveu o argumento comigo. Já vou pegar no pé do Felipe, deve ter sido um irmão bem penteiro, então vai ser Felipe. Beto, porque era o pai de uma outra amiga minha, que também era meio caretão, assim, falava, não, vai ser isso aí, tem cara de Beto. Tem que ter cara do Beto que me lembrava o pai da amiga. Carlos, porque por causa do meu primo. O meu primo Carlos, que é mais velho que eu e tudo, também foi uma espécie assim de guia pra mim. É um cara super intelectual, um cara mais velho, que eu tinha a impressão quando era menor, assim, que qualquer coisa que eu perguntasse pro Carlos, ele sabia a resposta. E ele, de fato, sabia a resposta. Não sei se ele inventava, mas sempre, enfim, o cara sabia tudo e tal, e me mostrava coisas, livros, e aí os outros dois ficaram com ciúmes, né, que os bitomaníacos, o Marcelo e o Cláudio, falavam assim, por que ele chama Carlos? Falei, tá, no próximo filme eu vou fazer um Marcelo, tudo bem, né? Mas o personagem do São Paulo S.A. do meu pai, o personagem principal, que é o Valmor Chagas, é Carlos também. Então tinha um pouco isso. Mas é meio aleatório, sabia? Você fica pensando em nomes de personagem assim, você fica tentando não ter um nome parecido, né? De um personagem forte em outro filme ou novela, essas coisas. Sei lá, vamos dizer, se põe Maria de Fátima, não dá, esse nome já tá dado, né, gente? Esse nome ninguém mais nunca vai poder, Odete Reutemann, já foi também, esse nome não tem mais. Mas é meio aleatório mesmo. Vocês lembram da Maria de Fátima? Poucas risadas aqui. Ninguém veio viva. Pessoal, ainda tem pessoas levantando a mão. Quem pegasse, aí fiquei entrando na fila o resto, né? Mas, isso aconteceu muito, né? Imagina, você ficar ouvindo conversa do outro no telefone, ainda mais de... Eu acho que hoje em dia nem dá, né? Esses telefones que são sem fio, muitos deles não dá mais para você pegar e falar ao mesmo tempo, né? E a gente fazia esses conference call e não sei o quê, ou Skype, era todo mundo junto, opa, vamos ligar pra vovó, e cada um pegava de um lado da extensão e ficava, né? Era muito
Era tudo muito analógico, mas gente, eu cansei. E não tinha telefone sem fio, né? Eram poucos, raros, não funcionava direito, então o negócio era ter aquele fio comprido, assim. Nossa, fiz muito isso. Né? Aí vai se enfiando nos cantos e até achar um lugar onde você consiga falar sem ninguém ficar te ouvindo. Mas aquele é autobiográfico. É uma das coisas autobiográficas. Você só coçou a adolescência que já fizeram é o Clube dos Cinco, do John Hughes. Quem já viu o Clube dos Cinco? Pô, sensacional, né? O Matheus já viu. Mais de uma vez. Você veio com a camiseta do Jedi, Matheus. Olha, você veio com o inimigo, olha lá. Não, brincadeira, gente, não é inimigo, tô só brincando. Depois sai lá, né? Marina fala que o Star Wars é o inimigo. Não é. Eu vi todos os Star Wars várias vezes. Não é o inimigo, tô brincando. Mas eu gosto hoje. Eu continuo gostando dos mesmos. Truffaut, uma referência sempre, assim. Eu sempre fico com medo. Hoje, um cara que eu acho muito interessante é um português chamado Miguel Gomes, faz uns filmes bem malucos, assim. Sei lá, é difícil citar, né? Sempre fica alguém de fora, eu fico às vezes com medo. Vou gostar os antigos, para não cometer injustiças. Vamos lá, boa noite. O que eu posso te falar? Assim, eu acho que o que eu posso, sei lá, oferecer como cineasta, né? É a minha visão, né? A minha visão de mundo, tentar dividir um pouco da minha experiência. Óbvio que tudo aquilo é uma recriação, né? As coisas não aconteceram daquele jeito, né? Nem o filme é um filme autobiográfico, apesar dele ter muitos elementos autobiográficos. Então, o fato de eu ter vivido os anos 80 e de ter buscado as memórias, né? De ter tentado reavivar, né? Os pequenos detalhes, como era, como não era, o que existia, o que não existia, o que marcou, né? O telefone, né? O OB, como é que será? A gente tinha dúvidas, né? Se é absolutamente interno, o que acontece, o que não acontece. Enfim, são pequenos detalhes que fazem, uma existência. Mas eu acredito, assim, que o cinema, ele... o mais interessante, pelo menos para mim, é quando ele consegue ser universal, contando uma história muito particular, né? E acho que os grandes filmes, eles têm esse poder de você falar de uma coisa muito específica e ainda assim ser completamente universal e as pessoas se identificarem com aquilo e se conectarem com aquilo, ainda que aquilo lá não seja parte da realidade delas. Então, o que a gente tem visto com Califórnia é que, como o filme fala de uma época muito marcante da vida, que é a adolescência, né? Pela qual todos nós passamos, ou né, quem é criança ainda vai passar, mas assim, todo mundo está aqui, acho que já passou, né? Acho que sim, né? Acho que passou. Acho que tem uma identificação, né? De falar, poxa, não vivi os anos 80, não sei como é que é viver sem Facebook, sem WhatsApp, mas pô, o que está falando ali me toca, eu entendo aquilo, eu entendo aquelas angústias daquela menina, entendeu? Aquelas dúvidas dela, aquelas coisas que ela faz que ninguém sabe porquê. Eu entendo aquela menina, né? Eu me conecto com ela. E quando eu estava fazendo o roteiro, várias pessoas, ou tentando conseguir dinheiro, né? Porque você fica nessa coisa assim, pô, vem cá, me dá dinheiro pra fazer meu filme, tem uma história assim assada e tal. Tem sempre essa pergunta, para quem é esse filme? Qual é o seu público-alvo? Uma linhazinha que tem todo edital, tem qual é o público-alvo? Aí você tem que botar lá, pessoas de 40 anos que viveram nos anos 80, ou adolescentes, majoritariamente, ou sei lá, enfim, você tem que dar essa definição. E essa era uma pergunta que eu nunca sabia responder. Eu falava assim, eu sei lá para quem é esse filme, como é que eu vou saber? Não tenho a menor ideia. E no final das contas, a resposta que eu tinha para dar era assim, eu tô fazendo isso para mim. Que eu vou gostar de fazer. E esse foi, sei lá, talvez um pouco o caminho que eu busquei, assim, tentar minha inspiração ir por esse lado, assim, de fazer um filme que eu ia gostar de assistir, que fosse fiel à essência mesmo, né? Que não fosse uma reprodução, uma reconstituição de época simplesmente, que não fosse só a imaginação, mas que ele tivesse um pouco de tudo, assim. Sua pergunta era bem complexa, não sei se eu consegui responder. Você tinha me perguntado o que isso que era mesmo? Oi.
Igual eu. Projetos futuros. Olha, coincidentemente, o projeto futuro, eu não gosto muito de falar assim, mas vou só dar uma... É um projeto de um menino que veio do interior. Olha só. Eu tenho muita fascinação pela vida do interior. Assim, eu morei em Rio Claro uma época, estudei no colégio interno. Que cara é essa que você fez? Você é de Rio Claro? Você estudou no Keele? Não. Não, eu estudei no ginásio Keele, que era no ginásio. Nem chama ginásio, né? Mas é aquela velha que fica falando coisas que não sabe. Que nem minha mãe, minhas tias, quando falavam assim, como é que ela falava? Era normal, falava umas coisas assim, eu falava, mãe, não é mais assim, científico, colegial, mãe. Agora eu falo ginásio. Fiz o ginásio, então, em Rio Claro, mas eu gosto, minha mãe é do interior, passei muitas férias em Cruzeiro, que minha mãe nasceu, minha avó tinha casa lá, minha memória de infância é muito gostosa, assim, dessa vida do interior, de poder sair na rua sozinha, de não precisar, sabe, ir na praça, na padaria que tinha um horário de sair o pãozinho, daí era o lanche na casa da minha avó, então minhas memórias afetivas são muito ligadas, assim, nessa vida de interior, assim. O interior urbano não é fazenda, é interior urbano mesmo, assim, é isso, é praça, é padaria, sabe, assim, é tipo a rua, andar na rua, brincar, jogar bola na rua, esse tipo de coisa. Que eu nem sei se tem aqui mais, porque o mundo mudou tanto, né, essa coisa, eu acho que cada vez mais difícil. Eu cheguei aqui e falei, gente, essa cidade é enorme, essa daqui não é uma cidade de interior, então, né, não tem aquele coisa de Cruzeiro da minha infância que tinha. Nem Cruzeiro tem mais aquilo que tinha na minha infância. Mas é uma história do menino do interior. Mas eu posso falar isso. Mas... Olha, eu gosto muito de fazer as minhas coisas, assim. Tipo, essa é uma ideia também original minha. De vez em quando eu fico pensando, deveria adaptar um livro, sei lá. Eu não sei. Não sei te responder isso. Quem sabe? Pessoal, várias perguntas ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu prometi que ia ser rápida, mas não consigo, né? Desculpa, gente. Queria agradecer a presença de todos aqui.